Existem livros que podem mudar nossas vidas. Hoje eu vou falar de 10 livros que mudaram minha vida em 2024 e o modo como eu vejo as coisas. Você já leu um livro que quando você terminou, você ficou dias ou até mesmo meses com ele na cabeça? Pois é, os livros que irei citar hoje, todos me fizeram me sentir assim em 2024. Colocarei eles em ordem, então comentarei cada um deles para que vocês conheçam um pouco mais sobre eles. O último é o mais impactante. Em 10º lugar, Hamlet, de Shakespeare. Hamlet é um livro que fala sobre vingança de um filho que perdeu seu pai, um rei, para a ganância e para a avareza do próprio tio. O livro fala sobre a loucura e a busca por justiça. É um livro extremamente poético. Hamlet é o personagem principal. Visto como louco pelos outros, ele busca fazer justiça com as próprias mãos usando da sagacidade e da inteligência. O livro flerta sobre o que é loucura e depressão, além de buscar entender as raízes dos sentimentos humanos, acerca da própria perda, do luto e até mesmo do amor. Hamlet é um livro que fala sobre verdades incontestáveis acerca da natureza humana e, acima de tudo, sobre a natureza das relações interpessoais. E por isso, ele não poderia ficar de fora dessa lista. Em nono lugar, 1984, de George Orwell. Esse é um livro que fala sobre opressão, liberdade e a busca pela felicidade em meio às diversidades de uma sociedade opressora. Ele não podia ficar de fora da lista ao falar de livros que impactam positivamente em uma vida. É um livro que nos ensina a enxergar pequenas coisas que estão ao nosso redor, como por exemplo a manipulação das grandes mídias e o que é o sentido da própria verdade. 1984 é um livro que serve como alerta quanto à própria sociedade que nos cerca e como nosso papel e dos demais é importante para criarmos uma sociedade justa e livre, e que juntos conseguimos o que queremos, mas sozinhos não. Em 8º lugar, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Esse livro não podia ficar fora da lista. Apesar de ser um livro cristão, esse livro, se lido com certo carinho e percepção aguçada, nos ensina muita coisa sobre a natureza humana e as falhas do próprio homem. É um livro que fala sobre a avareza e o próprio potencial desperdiçado do homem para fazer coisas boas. É sobre perceber que a vida e a busca por sermos melhores não é tão fácil quanto imaginamos. Esse livro tem um cunho filosófico gigantesco e a densidade do mesmo é imensa. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é um livro que ensina sobre os sentimentos humanos mais profundos e não só sobre o que é ser cristão, mas sobre o que é ser humano. Em 7º lugar, A Queda, de Albert Camus. Esse é um dos livros mais impactantes que eu já li. Ele fala sobre a própria qualidade de confissão e sobre a interação. É um livro que fala com densidade sobre os sentimentos como tristeza, solidão e até mesmo apatia. Ele fala sobre a busca por sentido em meio a uma vida que não faz sentido e como as situações ao nosso redor nos afetam na busca por esse mesmo sentido. É um livro extremamente denso, que busca as raízes desses sentimentos e questiona o que é o ato de interagir e ser ouvido, falar e ser escutado. O livro flerta até mesmo com a própria ideia de terapia e com a busca por sermos compreendidos por aqueles ao nosso redor, mesmo que nós tenhamos que confessar até mesmo nossos maiores pecados e erros. Em 6º lugar, A Metamorfose, de Franz Kafka. Sendo um livro escrito de maneira excepcional, A Metamorfose é um livro que flerta com a ideia de não ser compreendido, cuidado e visto. Ele busca no âmago de nossos sentimentos falar sobre coisas que estão tão escondidas dentro de nós, como a necessidade de cuidado, mesmo quando parecemos ser os provedores de nossas próprias famílias. Como podemos mudar da noite para o dia e nos tornarmos incapazes, e que a própria incapacidade pode mudar tudo ao nosso redor. É um livro revoltante e ao mesmo tempo de um impacto gigantesco em nossa visão de mundo. Ele nos ensina a enxergar a própria vida que está sendo desperdiçada e a própria busca incessante por sermos vistos, que se torna enganosa ao longo do tempo. Por isso, esse livro não podia deixar de estar aqui. Em 5º lugar, Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Passado na Primeira Guerra Mundial, esse é um livro de extremo impacto emocional. Ele conta a história de um tenente que trabalha dirigindo ambulâncias para o exército e sua busca por viver um romance após ser ferido em combate. Ele fala sobre a dificuldade de se viver um amor em meio a guerras e dificuldades, mas que mesmo assim é possível se amar de verdade. É um livro de superação e busca por transcender as dificuldades quando se ama alguém. É um livro onde os diálogos entre o protagonista e sua amada são extremamente vivos e o amor de ambos chega a ser exemplar para aqueles que leem. Dá para ver em cada linha os sentimentos que ambos sentem um pelo outro e que, apesar do fim, os sentimentos continuam a viver dentro de cada um.
Adeus às Armas é um livro de intensidade gigantesca e não poderia ficar fora dessa lista também. Em quarto lugar, O Caçador de Pipas, de Khalid Hosseini. Esse livro conta a história de um garoto que vive na zona de guerra e fala sobre a desigualdade e luta armada, o preconceito, a fome, a dor e tudo que é humano em meio ao caos de momentos difíceis. Ele fala sobre os eventos traumáticos de uma vida difícil, mas também sobre a necessidade de superá-los para buscar a redenção de seus próprios pecados do passado. O Caçador de Pipas é um livro que fala principalmente sobre a desigualdade no mundo e sobre a inveja e a avareza humana. É um livro extremamente denso, como todos aqui dessa lista. Além disso, ele nos dá a impressão sobre partes e lugares do mundo onde não compreendemos a maneira e como realmente funciona a vida para algumas pessoas. Esse livro fala sobre culturas diferentes da nossa e como a vida pode ser difícil para algumas pessoas, enquanto para a gente, pequenas coisas são tão simples. Por isso, O Caçador de Pipas é tão impactante. Agora, nós vamos para o top 3. Em terceiro lugar, O Pequeno Príncipe. Esse é um dos melhores livros que eu já li. O Pequeno Príncipe fala sobre crescer e esquecermos da magia da infância e das coisas que são novas. Ele fala sobre a ingenuidade e curiosidade, sobre a capacidade de enxergarmos o possível naquilo que é impossível. É uma mensagem de inspiração de sermos capazes de enxergar o próximo com olhos de carinho e amor. Esse é um livro que caminha por diversas fases da interação humana, e principalmente sobre a ideia de cativar e viver com alguém. Ser eternamente grato por quem está junto a ti e de entendermos que nós somos únicos para aqueles que nós amamos. O Pequeno Príncipe é um livro lindo de se ler e as palavras do mesmo tocam profundamente o coração daqueles que leem. Por isso, esse livro está no top 3. Em segundo lugar, Crime e Castigo. Esse livro não podia ficar fora da lista, tanto pela maneira como é escrito quanto pelo conteúdo. A escrita do livro é incrível. Dostoiévski é capaz de escrever de uma forma que cativa o leitor, fazendo com que uma atmosfera de imersão seja criada cada vez mais. Você vai adentrando a história e conhecendo os personagens de maneira profunda, diferente da maioria dos livros. Ele não tem pressa de contar a história, e tudo vai se desenrolando devagar. O livro fala sobre a natureza da culpa, da busca humana por compreensão e ser visto, a luta por significado em meio à pobreza e dificuldades. Esse é um livro que se aprofunda na psicologia do protagonista, buscando compreender as suas justificativas e tentativa de expiação de seus crimes, além da moralidade e compreendimento do que é justo ou não. Crime e Castigo é um livro denso e que nos leva a um caminho longo e intenso acerca da moralidade humana e da interação do homem com sua própria culpa e busca por significado para viver. Por isso, esse é um livro tão poderoso. E em primeiro lugar vem Água Viva, de Clarice Lispector. Esse é um livro incrível, não há palavras para descrevê-lo. Sim, essa é a verdade. Eu não teria palavras para dizer o porquê desse livro ser o que mais me impactou em 2024. Porque esse livro não se lê, ele é sentido. Esse livro é uma busca por significado, ele é uma viagem na alma humana. É como se você estivesse nu diante da sua própria alma e todas as suas camadas fossem despidas uma a uma. Como eu disse, esse não é o livro que se lê, ele é diferente, ele não faz sentido com a razão, mas apenas com o sentimento humano. É um livro que nos leva ao âmago do sentimento, com palavras que nos fazem sentir arrepios na pele. É como se Clarice fosse capaz de dizer um incompreensível, falar sobre coisas que são proibidas de serem ditas, mas de uma maneira velada. Ela não precisa dizê-las, está implícito. Clarice consegue nos surpreender, nos extasiar, nos acordar para o mundo. É uma viagem sem volta para a busca por si mesmo e por compreender a si próprio. Esse, verdadeiramente, é um livro que todos deveriam ler um dia, pela genialidade da escritora e pelos sentimentos que ela pode aflorar dentro de nós. Então, o que vocês acharam? Tem algum livro que vocês adicionariam na lista? Qual livro mais impactou a vida de vocês em 2024? Comenta aí embaixo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e é isso aí. Até a próxima. Valeu!